Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio da AWS Talk Show para varejo e bens de consumo. Meu nome é Thiago Couto, hoje eu vou ser seu host e a gente vai falar sobre IA no varejo e inteligência para o futuro. Para isso eu vou ter aqui dois convidados, por favor, Enio Garbim. Bem-vindo mais uma vez, meu cara. Obrigado mais uma vez. E Eric Seco. Fala, Enio. Fala aqui. Bem-vindo de novo. Obrigado. Cara. Vamos lá. Bom, pessoal, prazer imenso ter vocês aqui. Obrigado. Por favor, eu queria que vocês se apresentassem. Eric. Legal. Meu nome é Eric Seco. Hoje eu estou como líder da área de varejo e bens de consumo na AWS Brasil. Tenho mais de 15 anos de experiência aí em tecnologia e já ajudei mais de 100 empresas a migrarem para a nuvem no seu processo de transformação digital. E contando, né? E contando. E Enio, por favor, cara, se apresenta. Um prazer estar aqui, é muito bom. É sempre muito bom a gente conversar. Meu nome é Enio Garbim, eu trabalho junto com o time aqui, eu faço parte da estrutura mundial focada em varejo e bens de consumo da Amazon, da AWS, depois a gente pode falar mais sobre isso. Estou aqui já desde o século passado, como eu falo sempre, trabalhando nessa indústria, tive a oportunidade de viver muito da transformação digital que a gente fala, de ver o nascimento do e-commerce no Brasil, ou seja, tive a oportunidade de estar na formação de algumas das grandes operações do Brasil. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que isso, prazer é nosso, cara. E aí você comentou sobre, você viu muita coisa acontecer desde o século passado, como você gosta de falar. E o hoje, cara, como é que está o momento do varejo hoje? O que você tem visto nos nossos clientes? Então, é um momento bastante interessante, né? Eu costumo dizer que o que está acontecendo a gente não pode olhar numa perspectiva só da indústria per se. Quem está mudando muito é o consumidor. Tá? Se você olhar a digitalização do nosso consumidor, a digitalização da sociedade como um todo, está provocando transformações muito fortes. As expectativas do consumidor são completamente diferentes do que eram há 10 ou 15 anos atrás, no século passado, como você bem comentou. A forma que a gente brinca de varejar, a forma de levar o conteúdo. Então, hoje, o varejo nosso está sendo muito desafiado. O consumidor está muito empoderado no sentido de conhecimento, conteúdo, informação, capacidade de tomada de decisão. E isso faz com que ele exija da nossa indústria essa transformação, porque ele se transformou. Tá? Então, na hora que ele se transforma, ele espera a mesma coisa da gente. Então, ele espera não espera mais ser apenas reconhecido, ele quer ser entendido. Então isso está fazendo com que o varejo hoje esteja diante de um desafio muito grande de como realmente trazer uma oferta adequada, uma prestação de serviço adequado, tá? Mas é também um momento maravilhoso, porque abre um universo de oportunidades de você trabalhar com os consumidores, ou seja, estamos diante de um momento de transformação bastante importante. Você vê vários degradês, né, como a gente costuma dizer, na indústria, gente que está mais evoluída, tá? Mas os desafios são realmente várias oportunidades para toda a indústria como um todo. É interessante você falar isso, cara, porque a gente enquanto consumidor, a gente está cada vez mais exigente. Eu acho que a pandemia teve um grande papel nesse desespero de, cara, eu preciso para ontem de entrega das coisas, eu preciso de mais sortimento, eu preciso de preço cada vez mais baixo. Eu lembro que, 2019, entrega em 5 dias era ok, eu ficava bem satisfeito. Cara, hoje 5 dias eu nem considero comprar alguma coisa, a não ser que seja um item muito grande. Cara, não, eu preciso para amanhã no máximo, se não for para hoje eu estou reclamando. Então, o Bezos fala muito sobre isso, cara, a gente enquanto fornecedor, enquanto provedor de serviços, de produtos, a gente tem que pensar que o cliente, ele cada dia vai acordar sempre insatisfeito e não de um ponto ruim, no sentido de a gente tem a oportunidade de agradá-lo cada vez melhor. Os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos. Exatamente. Né? E eu adicionaria um ponto aí, que é a velocidade com que as expectativas mudam também aumentou. Uhum. E a contrapartida disso é a velocidade com que as empresas precisam se adaptar a essas mudanças também muda proporcionalmente. Exatamente. Então, eu posso te dar um exemplo nisso. Isso é um negócio que você trouxe um ponto importante. Eu li uma pesquisa muito recente
falando sobre a expectativa de o que os consumidores esperavam em termos de prazo de entrega entre 2020 e 2022, 2 anos. Tá? Onde aqui a entrega em um dia ou no mesmo dia representava menos de 20% da expectativa. Em 2022 representava 60% das expectativas. Ou seja, como é que, aí, como você falou, como é que as empresas em 2 anos mudam essa capacidade de entrega? E assim, aí você considera que quem não está no dia a dia da organização, né, no back-office do varejo, né, às vezes não consegue entender o tamanho da complexidade que é proporcionar essa mudança efetivamente para o cliente. Mas quando você visita um fulfillment center, eu ia comentar. é um negócio de outro mundo. E aquilo lá é o pedaço da separação e entrega. Exato. Você tem que ter disponibilidade, tem um monte de coisa que está em volta de isso ser da capacidade de entregar para o cliente em um dia ou em 2 dias. Mas o exemplo que a gente sempre dá é, cara, quando você foi abrir uma conta no banco 15 anos atrás, você foi ao banco abrir uma conta. Isso mesmo, a primeira coisa que você fez foi... E agora, você não acha que você precisa ir. Tem banco que nem tem agência, ou seja, nem que você queira ir no banco, você não consegue. Exatamente. E aí, quem está vivendo nesse mundo, isso altera o que você espera de quase qualquer coisa. Por que eu preciso ir até a loja? Eu vou se eu quiser, mas eu não preciso ir. Mas, de novo, quando eu fui comprar um terno pela primeira vez na minha vida, obviamente eu fui numa loja. A maior parte da minha vida eu tive que ir na loja para comprar. Hoje eu escolho ir na loja. Isso. Pela conveniência que aquela compra vai me dar indo até a loja. Mas pode ser que o mais conveniente para mim seja não ir. E hoje uma grande parte dos varejistas já se adaptaram a isso. Mas tem um monte de outras mudanças importantes acontecendo. Já que nós vamos ter que falar de GenAI em algum momento nessa conversa, a gente pode falar disso agora. Né? Como é que uma empresa que não passou pela transformação, pela digitalização dos seus processos, pela modernização de seus sistemas, que não está utilizando uma arquitetura adequada, ágil, flexível, consegue dar uma pivotada em alguma área do seu negócio, seja um canal de distribuição, um canal de venda, imagina qualquer coisa do processo de negócio. Você só consegue ser ágil se você tiver feito tudo isso antes. Cara, e era isso que eu ia te perguntar. A gente tem alguns serviços, tecnologias, insights, chame do que for, que possibilitam essa velocidade para a gente ter essa constante e atender a necessidade do cliente. Como é que você vê o papel da cloud em si como esse acelerador? Olha, tem gente que não usa e muita gente, alguns ainda dizem, não, estou confortável com essa decisão. Talvez eu tenha uma visão enviesada, porque eu trabalho na AWS há 8 anos e eu estou nesse negócio de tecnologia há bastante tempo. Eu considero que mover para a nuvem, estar na nuvem, é um passo essencial para chegar para chegar e conseguir ter esse tipo de benefício de flexibilidade que a gente está falando. Eu não consigo ver uma empresa moderna hoje que não esteja com um caminho bem traçado. Ela pode não ter feito ainda, mas o caminho tem que estar traçado. Ela tem que ter entendido já que a arquitetura de sistemas legados, quando vão para a nuvem, você pode até ir com o legado para a nuvem, como parte de um plano de modernização, para conseguir tirar proveito dos serviços de nuvem nativos que vão te dar essa flexibilidade, essa agilidade. Senão você está correndo o risco de usar a nuvem como um grande data center. E aí você vai continuar operando da mesma forma, que não é o objetivo. Cara, perfeito. E aí você comentou sobre a possibilidade e o pace de inovação que na nuvem a gente consegue por uma gama de serviços e uma série de fatores. E aí, Enio, para você, cara,
Como é que eu chego para um conselho, que eu chego para uma gama de diretores, para um CEO mais tradicional e falo, cara, então, a gente quer chegar aqui, mas a gente precisa fomentar e fazer a fundação e começa por aqui. Como é que é essa discussão aí na sua carreira? Como é que foi esses passos aí? Tá, esse desafio é bem interessante, porque você hoje vai chegar num conselho, né, que às vezes eu tenho reuniões, encontros conselheiros ou, enfim, executivos que estão na alta liderança dessas empresas, eventualmente é um profissional que tem 30, 40 anos, né, de varejo. Não é que ele não sabe o que está fazendo. Exatamente, quer dizer, ele sabe muito bem o que está fazendo. O que acontece é que, eu vou voltar talvez ao ponto inicial, é que a sociedade e o consumidor mudou, e mudou rápido. A gente citou aqui o caso do prazo de entrega, que hoje, se você falar em 5, 7 dias, tá? Então, o que acontece é que os conselhos, tá, que antes não tinham a tecnologia como uma pauta de conversa, passaram a ter que ter. Tá? Passaram a ter que olhar isso de uma forma diferenciada. Tá? A discussão que o Eric estava comentando, a discussão da arquitetura tecnológica, ela não é apenas uma discussão dos arquitetos. É uma discussão de como eu habilito a transformação de negócio que o varejo, que a liderança do varejo, que os executivos estão querendo, que o executivo de marketing está querendo, que o executivo de logística está querendo. Tá? Quando eles, não, agora eu quero transformar a minha loja em uma loja que a gente chama de hub, né? Uma loja que permite a entrega de mercadorias. Isso significa mudar a loja. Loja não tem doca. Como é que eu faço isso? Como é que eu organizo isso? Como é que eu estruturo uma operação de loja de fato para fazer isso? O que eu preciso? E então a capacidade de arquitetura, de tecnologia e de negócios é que viabiliza essa agilidade de transformação que hoje é tão demandada pelos conselhos. Então, o que acaba acontecendo é que os conselhos ou os grandes executivos começaram a olhar a pauta de tecnologia vindo à mesa deles, dizendo que se eu não discutir isso aqui, eu não consigo, ou eu vou ter muito mais dificuldade de fazer a agilidade que eu preciso. Como é que eu me modernizo, como é que eu inovo? Porque o meu consumidor espera isso, o meu cliente, seja um cliente B2B, cliente B2C, seja o que for, como é que eu modernizo a minha operação para que ela entregue a expectativa que essas pessoas estão de fato necessitando? Como é que eu coloco o produto certo? Você estava falando de centro de distribuição, acho muito interessante a gente comentar isso. A gente tem falado dessa coisa do, então vamos transformar em lojas hub, que isso, tá bom. Uma coisa é eu planejar a alocação, planejar a mercadoria, quando eu tenho 2, 4, 5 CDs. Outra coisa é quando eu penso em 500 lojas. Que produto eu coloco em que loja? Porque senão não vai adiantar nada. Se eu coloco o produto errado na loja, eu vou ter que tirar de uma loja para pôr na outra para entregar para o consumidor. Então não adiantou nada. Então como é que eu faço efetivamente esse processo? Então, essa discussão de tecnologia veio à pauta. Então, de uma certa forma, a transformação da sociedade trouxe a pauta para dentro das mesas dos conselhos. O que a gente tem encontrado um pouco é que eles não estão preparados para essa discussão. Tá? Eles não estão preparados o que significa a jornada para a nuvem. Não estão preparados o que significa a jornada de inteligência artificial. E aí é uma área em que a gente tem uma obrigação de contribuir. Tá? De ajudar exatamente em que eles possam. Aí sim, todos, como o Eric comentou, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eu estou tocando uma operação de sucesso há 40 anos, 20 anos, 30 anos. Como é que ele utiliza esse conhecimento e essa experiência em cima da tecnologia que vai habilitar essa transformação? E esse é um ponto legal. Tem duas coisas que eu acho que vale a pena dizer. A primeira é, que é uma constatação, que é, se você não está pensando nisso, você pode ficar tranquilo, seu concorrente está. Né? Mas a segunda é a seguinte, que mesmo o executivo mais tradicional, ele já executou mudanças importantes. Isso. O que a gente está dizendo aqui só é que a velocidade da mudança mudou. A velocidade é muito maior. Então, a sua arquitetura organizacional e a sua arquitetura de tecnologia tem que acompanhar ela tem que ser mais flexível, porque você vai precisar fazer muitas mudanças em pouco tempo. As mudanças aconteciam,
Mas você tinha uma grande mudança É. em 5, 10 anos. E agora, às vezes, você tem que fazer grandes mudanças mais do que uma vez por ano. Ou então você tem que fazer entregas importantes que mudam como áreas inteiras operam mais de uma vez em 2, 3 anos. Então, se você não tiver essa flexibilidade na tua arquitetura organizacional e de tecnologia, você vai sofrer muito mais para entregar. Sabe o que isso significa? Eu tenho uma forma de representar isso muito bem, que é o seguinte: eu tenho que estar preparado para o futuro e não só melhorando o passado. Como é que eu me preparo para o futuro? Porque o futuro vai mudar. A gente tem várias tecnologias que estão chegando, que acabaram de, digamos assim, fazer o debut delas na sociedade. IoT, RFID, tá? Isso aqui, wearables. Tá? Como é que isso vai mudar a relação? Então, eu tenho que estar preparado para o futuro. Então, eu tenho que pensar em arquiteturas organizacionais, isso é muito importante, arquiteturas de negócios e arquiteturas tecnológicas que sejam à prova de futuro, ou seja, estão preparadas para o futuro, que eu ainda não sei exatamente como vai ser. Um outro bom exemplo disso, pegando o gancho de GenAI de novo, é o seguinte. Lá em 2022, quando teve o choque, né, quando muita gente passou a ouvir sobre esse tema pela primeira vez, a gente tinha 2 fornecedores bem na frente de todo mundo, né, ganhando espaço de mídia, das conversas, no mind share ali. E agora a gente tem 2, 3 modelos, e agora a gente tem aqui só na nossa plataforma lá 350 a 350 modelos diferentes. Legal. E aí, o que significa isso? Então, se você, sair correndo na frente de todo mundo para poder tirar vantagem de GenAI para o meu negócio. Beleza. Se você fez de uma maneira mais próxima ao tradicional, ou quis fazer rápido, fiz sem pensar muito nessa arquitetura, agora você está preso naquele modelo, naqueles 2 modelos que aquele fornecedor te deu. Naquela versão. Naquela versão. E aí, para você mudar de versão, todo o seu pipeline de desenvolvimento vai ser afetado. Então, como é que você cria uma arquitetura que te permita resolver um problema de negócio importante com GenAI? Podemos falar aqui, sei lá, de imagens em tempo real aqui para um disco aqui no e-commerce, né? Um disco de imagens aqui. Legal, podemos pensar nisso. Mas você pode estar usando um modelo que agora está muito mais caro e pior e mais devagar do que outros modelos novos que tem. Mas para você fazer essa mudança, você vai precisar de 3, 4, 5 meses. Se você tivesse pensado numa arquitetura para isso, você estaria mais flexível e tirando valor cada vez maior daquele investimento inicial. E tem um ponto, cara, que foi muito curioso, bom você tocar nisso. Eu não gosto do termo future proof, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente pode deixar genérico e adaptável o mais próximo disso, né? Uhum. E quando você fala sobre como os tomadores de decisão tomaram essa decisão, sei lá, no ano passado, retrasado principalmente, por um boom no mercado que a gente não tinha visto. Eu trabalho com inteligência artificial há um bom tempo e era muito a questão da prova de conceito. Então você ia lá e falava, cara, olha, vamos fazer forecast. Ele analisava o forecast e falava, cara, muito bonito, mas o seu Zé, ele faz um forecast, lindo. Então a gente começava a testar muito, mas poucas coisas iam para a produção. Claro, existem empresas que têm maturidade de inteligência artificial de trabalhar com dados, que iam mais à frente, que iam colocar produtivo, mas a maioria das empresas elas estavam como inteligência artificial é o futuro. Quando chegou final de 2022, ali 2023, houve um boom de IA generativa e aconteceu uma coisa muito curiosa. A minha mãe tinha um aplicativo de inteligência artificial generativa para fazer arroz soltinho e o CEO de uma grande empresa nunca tinha mexido. Então começou a vir uma coisa inversa. Quando a gente fala do cliente pedir coisas e sempre estar insatisfeito, o cliente conhecia mais de IA generativa, porque ele estava no bolso dele, do que o CEO da empresa, do que o CTO da empresa, que às vezes estava preocupado com quantas máquinas ele vai comprar no futuro. Então isso forçou a tem uma pesquisa de 2023, se eu não me engano, falando sobre isso,
Dos casos de IA generativa que começaram em 2023, acho começo de 2024, sei lá, poucos por cento foram para produção, porque veio uma necessidade de preciso usar porque preciso e não efetivamente, como todo outro projeto, cara, calcula um ROI, vê qual é o retorno desse cara, como é que eu vou empregar, como é que esse cara vai evoluir no futuro. Foi muito um push, do mesmo jeito que a gente fala de push da indústria quando tem excesso de estoque, foi um push do mercado como um todo. E agora as empresas estão falando, calma, vamos colocar a bola no chão, vamos entender realmente o que vai gerar negócio para a gente com a tecnologia e não o contrário. Eu quero usar a tecnologia independente do negócio. Vai lá. Nesse ponto que você falou do exemplo do Tomé é ótimo, porque ele também expõe um outro problema, que é a segurança, né, da informação e privacidade de usuário. Para sua mãe, no seu exemplo ali, cara, tudo tanto bem, faz, né? Tanto faz. Mas agora, se você é uma empresa, uma corporação, e você está pensando em usar essa tecnologia e vai expor ela para o seu cliente de alguma maneira, o nível de escrutínio que você tem que ter em relação à segurança é muito maior. E parece, não, mas tudo bem, é só uma API, de repente, que a gente vai usar. Mas tem um monte de informações que você vai ter que entregar para essa API para que ela consiga fazer o trabalho dela. Tem um monte, às vezes tem backdoors que vão ficar abertos dependendo de como você faz esse projeto. Então, a velocidade para resolver o problema também tem que ser... tem que ter uma pitada de pensamento de longo prazo ali, para que você não esteja criando um novo problema ao invés de resolver um que pareça, meu consumidor quer que eu tenha IA generativa no meu chat aqui. Legal, mas se a segurança da informação por trás aqui não estiver adequada, você pode estar criando uma entrada para malfeitores e hackers, etc., que vai comprometer toda a tua infraestrutura e não só aquilo. E esse ponto tem um adicional quando a gente fala de IA generativa, que é a marca em si, né? Pode ser que eu estou fazendo um chat com uma empresa e o chat responde algum produto do concorrente. Ou seja, tem um adicional que antes a gente não tinha, não é só uma invasão, um roubo de dados, cara, o próprio chat da empresa sugeriu o concorrente. Então, fica uma sensação de que... Por que você pegou o aplicativo do ChatGPT ou de algum outro? Falou, nossa, é muito simples. Ele já sabe tudo que eu vou perguntar para ele. Quando você transfere isso para o mundo corporativo, ele não precisa e não tem que saber de tudo para responder as perguntas que o seu cliente vai fazer a respeito da interação dele com a tua marca. Você tem que diminuir, é importante que você diminua a quantidade de informações, até para que ele seja mais rápido e que seja mais seguro. E quais são as informações da sua empresa que ele precisa ter acesso para poder ser assertivo na resposta. Então, se você não pensa nesses guardrails, você está realmente criando um problema muito grande. Aí você chega nesse ponto que você falou. Não é apenas pegar um aplicativo que já funciona e fazer uma pergunta da minha empresa que ele vai sair respondendo. Não é exatamente isso. Um negócio interessante, se a gente volta ao ponto de que esse exemplo que você deu, Thiago, é muito claro, né? Ou seja, a sociedade está à frente. Ela está maravilhosamente desconfortável e está sempre querendo algo a mais. Então, você falou né, da sua mãe, sua avó, que já usam, etc. Você efetivamente vê isso. Só que realmente, quando vem para dentro da empresa, tá, essa coisa passa a ser o seguinte, eu passo a ter uma responsabilidade social e corporativa sobre aquilo que eu vou fazer com essa tecnologia. Então, conectando com as discussões nos conselhos, você vê isso. Isso é uma preocupação grande. O cara quer preservar uma marca. A gente falou que o cara está há 40 anos fazendo esse negócio. Ele criou uma marca, ele criou uma reputação no mercado. Tá? Então, você não quer, de fato, romper isso de forma... Então, o que você vê sobre esse momento de 2022, que a gente estava comentando aí, o momento atual, tá? É que hoje se espera, quando você conversa com os executivos, eles esperam resultado. Eles esperam coisas que, de fato, possam ser produtizáveis, e não apenas laboratório. Fez parte, foi importante laboratoriar, foi importante experimentar, foi importante conhecer. Isso foi uma transformação que as empresas tiveram que viver durante a pandemia. Tá? A pandemia obrigou as empresas, aí, em 2 anos, terem que
ganhar uma maturidade de inovação que elas talvez demorassem 10. Tá? 10 é um exagero, mas 5 ou 6. Tiveram que fazer em 2. Então isso foi interessante, ou seja, foi uma transformação nas empresas. Só que agora, quando você olha para essas tecnologias, quando você fala, eu não entendi. Já laboratoriamos, 2023, 2024. Agora, como é que eu transformo isso em algo que eu posso colocar em produção e não gerar um risco, não ofender o meu consumidor, não ofender a minha marca? Tá? Esse é o momento em que, de fato, você consegue ouvir mais nas empresas. Bom, pessoal, agora eu vou pedir licença para a gente ver um pouco dessas inovações na prática. Opa! Então eu vou chamar o meu colega Breno. Breno, por favor, no quadro IA no Varejo. Obrigado, pessoal. Hoje eu vim falar de varejo inteligente. A gente tem uma solução, na verdade uma demonstração, que está pública dentro do GitHub da AWS, ou seja, qualquer cliente pode ir lá explorar, fazer um deploy na própria conta e ver como funciona, que é a nossa Retail Demo Store. É uma loja de demonstração que tem várias capacidades interessantes do varejo. Uma dessas capacidades a gente chama de Room Makeover. Serve para quê? Você, como um usuário, como um cliente, você poderia subir uma foto de algum ambiente da sua casa, por exemplo, e imaginar como ela ficaria em diferentes estilos. Nesse caso, eu subi uma foto tirada sem nem usar nenhum celular ou câmera muito tecnológico, não temos a melhor resolução possível, porém eu consigo reimaginar esse ambiente em outros estilos. Aqui eu pedi um estilo moderno, e aí com IA generativa eu tanto interpreto todos os móveis, tudo que está compondo aquela cena, mas também gero uma cena nova naquele estilo que eu pedi. E eu, como cliente, posso pensar, gostei dessa poltrona, como eu compro alguma coisa parecida na sua loja? E aí aqui a gente usa outras tecnologias para comparar essa imagem dessa poltrona gerada com os produtos que eu já tenho nessa loja e trazer os produtos mais semelhantes ou que tenham mais a ver com aquilo que eu estou buscando. Então eu já mostro aqui do lado produtos que têm a ver com o que o meu cliente quer buscar na minha loja em diferentes lugares. Eu quero também uma lareira ou um quadro para colocar aqui na parede, alguma coisa do tipo. Com isso, o meu cliente consegue entender melhor as possibilidades para a decoração da casa dele e também experimentar ao mesmo tempo em que ele vê os produtos da minha loja que tem a ver com essa necessidade dele. E é isso, pessoal. De volta com vocês. Bom, muito obrigado, Breno. E muito legal, nosso papo. muito legal. Você falou muito sobre fundação, a gente falou sobre essa curva diferente da tecnologia para a pessoa física antes da pessoa jurídica, e você falou muito sobre resultado, que é o que o executivo espera. Pensando nesse cenário e falando aqui no nosso mundinho de varejo e bens de consumo, o que você tem visto muito em relação a negócio, em relação a casos de uso, que essas tecnologias, e aí não se prenda em IA generativa, vamos colocar um IA como um todo. Isso. Eu sei que hiperpersonalização é um dos temas que você vai chegar lá, inclua-o, por favor. Mas além disso, o que mais você vê e como é que a hiperpersonalização ela tem outras possibilidades agora do que em 2020, por exemplo, a gente não teria com as tecnologias novas? Tá. Assim, quando a gente olha inteligência artificial, e aí eu vou usar até a liberdade poética que você me deu de englobar GenAI nisso, mas pensar de forma assim, mais ampla, ela tem uma aplicabilidade em diversos casos de uso. Tá? Se você olhar o ciclo de vida, ou a cadeia de valor do varejo, em seus vários segmentos, desde o desenho de coleção, seleção de produto, tá? Distribuição de produto, a parte de engajamento com o consumidor, enriquecimento de catálogo, tem diversos aspectos. Sim, é verdade. Mas, no final do dia, a gente quer, como a gente voltou, a gente hoje quer ouvir um pouco o resultado. Tá? Quando você coloca dessa forma, 2 temas ganham força muito grande, tá? Que a gente ouve muito. Eficiência operacional, porque isso significa operar melhor, processar melhor, trabalhar melhor, mais resultado para a companhia e para a sociedade. Esse é um ponto-chave dessa conversa. Então, eu atender melhor, como é que eu faço um atendimento melhor em maior escala? Mais barato e mais eficiente.
interessante, né? Como é que eu desenvolvo o software mais rápido? Como eu desenvolvo o software mais rápido, já que tecnologia é um diferencial hoje em dia. Muito bom ponto. Como é que eu tiro conclusões sobre análise de dados muito mais rápido do que eu tirava, sem precisar ter um universo de especialistas em BI, né? Vou usar um termo aqui antigo, em BI, do que eu preciso. Isso certamente é um ponto-chave. Outro ponto-chave é a experiência do consumidor. Como você mesmo citou no seu exemplo, a expectativa do consumidor mudou. Ele espera, já que um aplicativo que ele nunca viu na vida conhece tanta coisa para ele, como você, como varejista que vende para ele, também não conhece, né? É o mesmo, o racional efetivamente vale. Aí aqui cai, tá? Então aqui você está caindo, e quando você fala em eficiência operacional, é automação de processos, algo muito importante, é planejamento de demanda, tá? Planejamento é chave, porque senão eu vou ter... Estoque é dinheiro parado, né? Estoque é dinheiro parado. A Selic, do jeito que está no Brasil, ela é cara, tá? Então, exatamente, planejar bem a demanda e a distribuição e a alocação de mercadoria é um elemento chave nessa história e é um caso que bate muito. Pelo lado do consumidor, é a personalização. E vamos pensar em individualização. Como você falou, qual é o problema do consumidor hoje? É que ele está esperando muito. Só tem um problema, nós somos 8 bilhões. Tá? A escala, né? A escala é muito grande. Sabe, um varejista pode ter facilmente milhões e milhões de consumidores. Como é que ele vai tratar cada um individualmente? Mas é o que se espera. Então, a personalização certamente é um caso de uso que hoje está com muita discussão. Por quê? Porque se eu aumento a personalização, eu aumento fidelidade. Se eu aumento fidelidade, eu aumento recência, frequência, valor. Se eu aumento recência, frequência, valor, eu aumento venda agregada. Aumento venda agregada, eu melhoro margem. Se eu melhoro margem, eu melhoro o resultado. Se eu melhoro o resultado, eu ofereço melhor. Enfim, é um ciclo absolutamente virtuoso nesse negócio. Então, esse elemento chave. Só que hoje a gente aí, falando de GenAI aqui, né, só a gente, personalização, e aí tem uma mudança ao longo do tempo aqui. Personalização é um assunto velho. A gente fala de personalização há quanto tempo? A Amazon começou em 98, né? Exatamente, né? Século passado. Então, quando você traz essas novas tecnologias, é muito interessante. Mas como é que eu entregava isso? De uma maneira relativamente tradicional. Eu fazia um carrossel ou um folder. Mas era... Quem comprou isso também geralmente compra aquilo. Exatamente. Agora não. Além disso, eu consigo entregar essa informação melhor. Eu consigo entender que o Thiago gosta de ir à praia em algum lugar, porque eu já vi posts dele e ele me autorizou a ver isso, segurança de dados, ele me autorizou a ter essa informação dele, então eu consigo saber isso, então eu consigo entregar aquela promoção ou aquele push daquele produto com um jeito que eu aumento a probabilidade de você querer realmente. Então é a combinação de conhecer com muito mais profundidade, com entregar da forma melhor. Eu embrulho melhor o produto, a promoção, o push, a ativação, eu embrulho ele muito melhor, de modo que você tem muito mais interesse de ver. Isso aumenta a probabilidade de venda. Então, agora, sabe uma coisa que eu achei, para mim foi muito louco aprender isso, porque mesmo vivendo essa realidade aqui nossa há algum tempo, quando a gente fala de personalização, todo mundo pensa, quais são as personas, então, para as quais eu vou personalizar? Bom ponto. A maior parte das empresas com quem eu já conversei na minha vida pensa em 5, 10, 20 personas diferentes. Eu aprendi algum tempo atrás que a gente faz isso para milhares de personas diferentes. Então, isso te dá a habilidade de ser muito efetivo no seu microtargeting. Isso mesmo. Agora, para você ser efetivo, você tem que ter a capacidade de fato, não só criar as personas, entender quais os produtos se relacionam com aquela persona e, em tempo de execução, você entregar para aquela persona, porque eu posso ser uma persona num momento, mas eu vou ser enquadrado numa outra dependendo do momento, da onde eu estou. Né? Então, se eu estou no meu Instagram e estou vendo coisa de guitarra,
e eu por acaso entrar no site da Amazon, de repente eu vou receber a minha personalização ali, vão ter produtos relacionados a isso. Se eu estivesse vendo roupinha de criança para minha filha, eu estaria sendo impactado por uma outra coisa. Então, isso sim é uma hiperpersonalização. Né? E mais, a gente consegue agora, né, e aí, GenAI, onde que GenAI pode entrar nisso? Legal. Se eu estou vendo uma torradeira lá para casa, teve alguns anos atrás que, olha, você, além das imagens que o seu fornecedor te manda daquele produto, agora ele te manda um 3D para você girar o produto. Agora, muito mais impactante do ponto de vista de experiência do cliente e quanto que aquilo te deixa mais próximo de comprar é a foto da torradeira no café da manhã. Ou a foto da torradeira na bancada da cozinha. A foto do mug ali. E você consegue, consegue com o GenAI agora, muito rapidamente, criar uma imagem daquele teu produto para aquela tua persona. Agora, para fazer tudo isso, a gente volta Cara, não é só a GenAI. É estratégia de dados. Né? É tudo que está concatenado aqui para chegar nesse momento. Então, para você falar disso, você tem que ter uma estratégia de dados bem definida, você tem que ter catálogo, você tem que ter enriquecimento do catálogo e a criação das pessoas. É um monte de processos de marketing, de vendas, de tecnologia, para chegar no momento que você consiga entregar isso. Esse é um ponto importante, só para fechar a tua pergunta. Personalização, ela puxa isso tudo. Tá? Na hora que você começa a pensar, de novo, como a gente fala na Amazon, né, working backwards, ou seja, na hora que eu ponho o centro de gravidade no meu cliente e passo a pensar dessa forma, eu vou olhar para trás, aí eu vou descobrir que o meu catálogo não estava pensado para ele, estava pensado para mim, estava pensado para o produto. Tá? É que nem falar de cabedal de sapato. O que é cabedal? Alguém, assim, perguntar aqui para a audiência, alguém sabe o que é cabedal? Talvez tenha uma dificuldade enorme das pessoas responderem. Então, na hora que você... Eu não sei, depois você me explica. Depois te explica. É isso aqui, em cima da sola. Então, assim, na hora que você fez esse negócio... Mas ele era pensado para o cara que trabalhava com isso, que faz todo sentido, ele sabe exatamente o que é. Então, na hora que você muda o centro de gravidade, ele vai trazer isso tudo que você está comentando. Poxa, eu estou com o catálogo correto? Que é um outro caso de uso muito importante. Que ele vem de decorrência disso. Eu não estou com a informação necessária. Você falou em 3D, é um bom exemplo. Quem tinha informação para construir uma imagem em 3D do produto? Quando você recebia uma descrição de um produto, de um fornecedor, normalmente vinha a descrição, código, tamanho, um monte de atributos, mas não vem uma coisa que te permita criar, renderizar o cara em 3D. O catálogo foi criado para quem fez o produto, para quem vende o produto, não para quem consome o produto. Tem um caso curioso, eu trabalhei com uma empresa aqui brasileira que a gente queria reutilizar a descrição dos estilistas para colocar isso para o e-commerce. Cara, eu não tinha a mínima noção o que era uma camiseta preta até trabalhar nesse projeto. Porque não é uma camiseta preta gola V. É uma camiseta não sei o que, com detalhes não sei o que lá, com abotoadura, que a gente não tem a mínima noção. Então, para quem você está entregando a descrição desse produto e as imagens, faz toda a diferença. E você comentou um negócio muito importante. Você falou sobre o quão é louco a gente ter diversas personas como direcionador para o marketing, para campanhas e para a descrição de produto. Uma coisa não trivial, quando a gente vai fazer segmentação de cliente, geralmente a gente pensa eu preciso dos dados do cliente, eu preciso da idade dele, eu preciso do sexo, eu preciso da localidade. E no serviço que a gente tem de personalização de recomendação, os dados do cliente não são obrigatórios. As interações são obrigatórias. Por quê? Pensa, eu tenho 30 e poucos anos, ou 30 e muitos, homem, moro em São Paulo. O meu gosto para um outro homem, os meus interesses para um outro homem morando em São Paulo com 30 e poucos anos, vai ser infinitamente diferente. O cara pode estar vendo fralda e eu estou vendo, sei lá, skate. Não tem nada a ver. Agora, a forma como eu interajo com o e-commerce, com prateleiras numa loja física, as coisas que eu compro com redes sociais, isso sim vai interpretar o meu comportamento e não só um dado demográfico aleatório. Quem me deu um ótimo exemplo disso foi... agora não lembro quem foi, mas falou o seguinte: vinho. Nós três podemos gostar de vinho, mas
o nosso perfil de compra de vinho pode ser completamente diferente. Um pode é um grande apreciador, está estudando para ser sommelier e gosta de vinhos que são de guarda e vai comprar um vinho super específico, caro, etc., de um lugar específico. O outro, ele pode adorar vinho, porque ele gosta de gastronomia. Então, Isso mesmo. a experiência de compra de vinho dele está ligada à gastronomia, não está ligada ao vinho. Per se. Né? E o outro fala, eu gosto de vinho, mas eu gosto de tomar um vinho lá no churrasco. Entendeu? É diferente. E a persona que é isso. Então, se você também não tem a habilidade de identificar a persona através dos comportamentos dela, né? Não é através do dado que você falou, é o comportamento. Isso é interessante que você falou exatamente isso. Muda o centro de gravidade. Tá? Esse é o principal desafio. Tá? Quando eu olho o consumidor por aspectos demográficos, eu estou olhando pelo meu ponto de vista. Eu olhando para ele. Pensa diferente. Pensa ele olhando para você. Pensa ele olhando para a garrafa de vinho. Como é que... Aí é óbvio, é impressionante que fica meio óbvio. É óbvio que eu tenho que pensar no que ele vai fazer com aquela garrafa. Quando é que ele vai tomar. Tá? É completamente... É que nem o cara que coleciona, tá? Que compra vinho para coleção, versus o que compra para consumir. O que tem coleção tem 100 garrafas, 150 garrafas. Já o que vai consumir tem 20, 30, porque ele compra e consome. Então, essa mudança do centro de gravidade transforma a forma com que você pensa persona, a forma que você pensa personalização, a forma com que você pensa como é que eu classifico. Será que o fato de você, da tua idade, tem algum valor para isso? Pode ser que não tenha valor nenhum. Tem uma frase, cara, que a gente já ouviu falar algumas vezes, que é ser rico em dados e pobre em insights. Eu acho que tem muita ligação com o que você comentou. Não é só a gente, no meio técnico, a gente tem o data swamp em vez do data lake. Porque, cara, eu estou jogando dado lá, mas eu não estou fazendo nada com ele. Então, como é que, primeiro, eu identifico aonde eu quero chegar, quero melhorar minha personalização, quero melhorar minha previsão de demanda. Depois, quais dados eu preciso, e isso é recorrente, porque vão ter novos indicadores, novos dados de mercado que eu vou precisar continuar utilizando, e depois disso, aí sim construir um insight, seja uma recomendação, seja uma análise da previsão de demanda. Então faz todo sentido. Eu queria voltar naqueles dois grandes blocos de utilização de GenAI, que é o da eficiência operacional, AI, né? Como um todo. De AI como um todo. Mas acho que quase todas as empresas hoje têm um grupo de pessoas da área de tecnologia que são desenvolvedores, e quando não tem, contratam isso de terceiros, né? Parceiros de negócio para fazerem isso. Eu acho que esse aqui é um campo riquíssimo também, que a gente deveria discutir um pouquinho, que é como que eu aumento a produtividade do meu desenvolvedor. E hoje a gente tem ferramentas fantásticas ali, como o Amazon Q Developer, e a gente está vendo ganhos de 60%, 80% na produtividade do desenvolvedor. Então, a GenAI, ela ajuda o desenvolvedor a ser muito mais produtivo e entregar eficiência, time to market, aquela flexibilidade que a gente vinha falando também está muito ligada a isso, né? Acho que e você, como especialista técnico, também vê isso, né? E um ponto, cara, não é só a produtividade em si, a qualidade. Por quê? Eu vou ter boas práticas empregadas, eu vou ter dentro do meu pipeline de desenvolvimento um cheque automático de falar, cara, não está seguro por conta disso, você está exposto a uma falha. O que antes, ou eu tinha um setor gigante de segurança para estar dentro do pipeline e ele ia virar gargalo, logo o meu desenvolvimento ia parar, ou eu não ia fazer e lá na frente eu ia ver o resultado. Ia ter um problema de segurança. Exato. Então, assim, esse acelerador para o desenvolvedor, para pessoas técnicas que estão realmente com a mão na massa codificando uma melhoria de e-commerce, uma feature nova que a gente comentou que os clientes estão sempre pedindo, isso também vai acelerar. Então, as coisas convergem no final do dia. Olha que interessante isso que você falou, eu queria aproveitar e comentar. Repara que exatamente isso. A gente não falou em algum momento da conversa aqui que tecnologia sai do bastidor, vem para a pauta do board, vem para a pauta do conselho, vem para a pauta do alto executivo. Efetivamente é mais um elemento na cadeia de valor da empresa
em que eficiência operacional faz sentido. Então, se eu sou mais produtivo aqui, eu estou entregando mais resultado para a companhia. Seja por time to market, seja por qualidade no que eu estou entregando, e aí presto um serviço melhor. Quantos de nós não reclamam de sistemas, aplicativos e sites que utilizam o tempo todo, que dão problema, dão erro, dão dificuldade? Isso estraga a marca, isso estraga a experiência, isso reduz recência, frequência, valor. Então, essa conexão, esse ponto é importante, ou seja, sai do fundo lá, do coisa onde era apenas mais um custo, se torna um diferencial competitivo, que nem a logística, que nem o marketing. Então, como é que eu sou eficiente nisso? E a outra coisa que eu acho que traz muita eficiência e também melhora a experiência é a questão de agentes, né? Que é você... Eu tenho colocado dessa forma, obviamente deve ter uma forma mais técnica de colocar, que é a concatenação de execuções automatizadas assistidas por GenAI, né? Então, pensa aqui, quanto que você ganha de eficiência se você conseguir automatizar um processo inteiro usando o GenAI, que vai conseguir entrar num sistema, executar uma ação, voltar com aquela informação, acessar o outro sistema, dar continuidade naquele processo, voltar e conversar, seja com o cliente, seja com uma função interna da empresa que está executando aquela tarefa. Você ganha uma produtividade imensa. Então, eu acho que essa questão de agentes empoderados por IA tem um potencial incrível para transformar a eficiência de várias áreas do varejo. Seja supply, seja demanda, seja a experiência do cliente. Eu acho que essa é uma discussão incrível. Desculpa. Vai lá, por favor. Não, é porque essa coisa dos agentes, ela é a evolução do processo da automação. É quando eu automatizo o tratamento da automação. Ou seja, eu passei a automatizar e aí passo a trabalhar de forma mais eficiente. O agente é aquele cara que vai tomar a decisão porque já vai ter visto, já vai ter tido o apoio do humano na tomada de decisão daqueles problemas. Então, ele detectou um problema, por exemplo, de abastecimento numa região devido a um evento qualquer que vai ter ou algum problema climático que teve. Ele automaticamente detecta aquilo, automaticamente redireciona e refaz toda a distribuição. Toma as ações necessárias. Toma decisões por quê? Porque ele foi ensinado a fazer isso, então ele sabe tomar essa decisão rápida. Então, você reduz o tempo de resposta para tratamento de incidentes. Isso você ganha o quê? De novo, eficiência operacional. Tá? Perfeito, pessoal. Acho que a gente falou aqui de alguns temas que permeiam a ideia de varejo inteligente. A gente começou falando sobre o como discutir com o board, discutir com executivos sobre investimentos nessa área. A gente falou um pouco sobre como o boom teve um impacto direto no mercado e como agora as empresas no geral estão se adaptando ao que realmente dá resultado. A gente falou sobre alguns casos de uso, e aí os principais, a personalização não pode faltar, eficiência operacional não pode faltar. A gente falou de pontos que necessitam de dados que um modelo genérico não vai ter, por exemplo, seus dados de venda, seus dados do comportamento do seu cliente. E a gente falou um pouco sobre a organização como um todo, de como ela deveria se portar e se estruturar para que essas coisas aconteçam, cara. Papo mega rico. Queria agradecer mais uma vez, Eric e Enio. Por favor, deixe as suas considerações finais. Não, legal, Couto. Obrigado. Foi muito bacana o papo. Eu acho que assim, a consideração final essas questões têm que estar na pauta dos executivos de varejo. Tanto do ponto de vista de a minha transformação digital, minha modernização, para eu conseguir tirar valor de fato de estar na nuvem e pincelado, se você já ainda está no começo, pincelado com alguns projetos de dados e IA que vão te dar essa eficiência enquanto você está construindo essa ponte. Se você já fez essa ponte, já está numa arquitetura mais moderna, então agora é a hora de você acelerar esses projetos aqui que vão ter um impacto enorme na sua operação. Então, tem que estar na agenda. Acho que esse é o ponto-chave. Tem que estar na agenda. É uma jornada, não é um
um passo miraculoso que você vai dar, é uma jornada, isso é extremamente importante. Saber escolher fazer essa jornada é extremamente importante. Começar pelo aquilo que entrega mais valor, etc. A visão efetivamente para dentro do cliente, ou seja, essa coisa que a gente falou o tempo todo, pensa em quem está te comprando, pensa em quem está te utilizando, pensa em quem está vendo valor em você. Tá? Eu acho que essa é uma transformação fundamental. Como é que eu repenso isso? Mas acho que a mensagem-chave para fechar que eu queria deixar é uma frase que eu uso de vez em quando em apresentações minhas, tem que ser, porque se não for agora, vai ser quando? Porque se não for você, quem vai fazer? Tá? Pensa nisso e se transforma. Perfeito, pessoal. Com essa mensagem, muito obrigado aos dois novamente. Conto com vocês nos próximos. Obrigado ao pessoal de casa. Esse foi mais um episódio do AWS Talk Show. Obrigado. Valeu.